minha nora dormiu com meu marido uma semana antes de assinarmos os papéis do divórcio. Fingi que não sabia de nada. Na reunião, o advogado me entregou um documento negando meus direitos. Sorri. O que fiz em seguida deixou todos em choque. Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa ver o alcance da minha história. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda da minha sala de jantar enquanto eu preparava a louça de alta qualidade para o almoço. Sadie tinha ligado naquela manhã, com a voz estranhamente tensa, quando perguntou se poderíamos conversar, só nós duas. Algo em seu tom de voz me fez sentir um aperto no estômago, mas eu afastei esse sentimento. Sadie era a irmã mais velha da minha nora Emberi, embora sempre tivéssemos sido cordiais, não éramos particularmente próximas. Passei as mãos na toalha de mesa, o mesmo linho creme que eu usava para reuniões familiares havia 30 anos. Aos 64 anos, eu ainda me orgulhava de manter as tradições e de criar um lar acolhedor. A casa estava silenciosa demais, só eu me mexendo lá dentro ultimamente. Damon, meu marido há 42 anos, andava distante há meses, sempre arrumando desculpas para trabalhar até tarde ou sumir no escritório. E Wade, nosso filho de 35 anos, estava tão envolvido no casamento com Ember que suas visitas se tornaram, na melhor das hipóteses, superficiais. A campainha tocou, e eu a abri para encontrar Sadie parada na minha porta, segurando a bolsa como um escudo. Ela estava pálida, com a maquiagem normalmente impecável levemente borrada ao redor dos olhos, como se tivesse chorado. Nain, obrigada por me receber, disse ela, com a voz quase um sussurro. Claro, querida. Entre. Levei-a até a sala de jantar, notando como suas mãos tremiam levemente ao largar a bolsa. Fiz seus sanduíches de pepino favoritos e aquele bolo de limão que você elogiou na Páscoa passada. Ela conseguiu dar um sorriso fraco, mas não tocou na comida que eu havia preparado com tanto cuidado. Em vez disso, olhou para as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tensão. Sadie, o que houve? Parece que você viu um fantasma. Ela então olhou para cima, e eu vi algo em seus olhos verdes que me fez gelar o sangue, dor, culpa e, por baixo de tudo, um amor desesperado. Nain, preciso te contar uma coisa, e não sei como dizer sem destruir tudo. Meu coração começou a bater forte, mas mantive a voz firme. Seja o que for, podemos superar isso juntos. Sadie soltou um suspiro trêmulo, com lágrimas nos olhos. É sobre Emberi e Damon. O mundo se inclinou um pouco, mas me forcei a permanecer imóvel, com as mãos cruzadas calmamente no colo. E eles? Eles estão tendo um caso. As palavras saíram de uma só vez, como se ela as estivesse segurando por tanto tempo que a pressão aumentou. Eu sei há semanas. Eu os vi juntos naquele pequeno café no centro, aquele perto do escritório do Damon. Eles estavam de mãos dadas, se beijando, agindo como amantes. Senti algo dentro de mim estalar, como o gelo quebrando em um lago congelado. Mas minha voz permaneceu firme. Tem certeza? Sadie assentiu, miserável. Confrontei a Ember sobre isso. Ela nem tentou negar. Apenas riu e disse que não era da minha conta. Mas, Nain, as coisas que ela disse sobre você. Sua voz falhou completamente. Que coisas? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Ela disse que você era velho e chato, que o Damon merecia mais. Disse que, assim que o divórcio fosse finalizado, garantiria que você recebesse o mínimo possível. Ela está planejando isso, Nain, tudo. Ela se casou com Wade para se aproximar da família, do dinheiro. A sala girava ao meu redor, mas eu me agarrei à borda da mesa e me segurei. 42 anos de casamento. Um filho que criei com amor e dedicação. Uma nora que acolhi de braços abertos. Tudo desmoronando por causa da ganância e da traição. Por que você está me contando isso? Sussurrei. Sadie estendeu o braço por cima da mesa e segurou a minha mão. Porque é errado. Porque você tem sido muito gentil com a nossa família e não merece isso. Porque Wade não merece se casar com alguém capaz desse nível de mentira. Ela fez uma pausa, enxugando os olhos com a mão livre. E porque eu amo meu sobrinho e não suporto ver Ember destruir tudo de bom nesta família.
Olhei para nossas mãos unidas, as minhas enrugadas e manchadas pela idade, as dela lisas e jovens. O Wade sabe? Não, e não sei se devo contar a ele. Isso o destruiria. Soltei minha mão e me levantei lentamente, caminhando até a janela que dava para o jardim que Damon e eu havíamos plantado juntos em nossos primeiros anos. As rosas estavam em plena floração, suas pétalas vermelhas brilhando contra a folhagem verde. Tudo parecia tão normal, tão tranquilo, mas, por baixo, as raízes estavam apodrecendo. O que você vai fazer? Sade perguntou atrás de mim. Virei-me para ela e algo havia mudado dentro de mim. O choque inicial estava dando lugar a algo mais frio, mais calculista. Eu havia passado toda a minha vida adulta cuidando dos outros, amenizando problemas, mantendo a paz. Mas isso não era algo que pudesse ser amenizado. Nada, eu disse calmamente. Os olhos de Sade se arregalaram. Nada? Vou fingir que nunca ouvi essa conversa. Vou sorrir e bancar a esposa e mãe dedicada, e vou deixá-los pensar que estão ganhando. Mas Sade, querida, alguns jogos exigem paciência, e eu tenho sido paciente há muito tempo. Sentei-me novamente e me servi de uma xícara de chá com as mãos firmes. Me diz, a Ember sabe que você está aqui? Não. Ela acha que estou no trabalho. Ótimo. Precisa continuar assim. Encontrei seus olhos, e ela deve ter visto algo ali que a surpreendeu, pois se recostou um pouco. Você pode fazer isso por mim? Pode fingir que nunca me contou? Sade assentiu lentamente. Mas e o Wade? E o seu casamento? Tomei um gole de chá, deixando o ritual familiar acalmar meus pensamentos acelerados. Algumas batalhas não se vencem atacando com armas em punho, querida. Às vezes, é preciso deixar os inimigos pensarem que já venceram. Depois que Sade foi embora, fiquei sentado sozinho na sala de jantar por um longo tempo, olhando para o bolo e os sanduíches intocados. A casa parecia diferente agora, como se as próprias paredes tivessem se movido. Cada foto de família na lareira, cada memória compartilhada ligada aos móveis e à decoração, tudo contaminado pelo conhecimento do que estava acontecendo sob o meu próprio teto. Quando Damon chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha preparando seu jantar favorito, carne assada com cenouras e batatas, a mesma refeição que eu fazia toda quinta-feira há 40 anos. Cheira bem, disse ele, sem me olhar nos olhos enquanto afrouxava a gravata. Dia longo no escritório, perguntei, simpática, como se não soubesse que ele provavelmente tinha passado a hora do almoço com minha nora. O de sempre. Ele desapareceu no andar de cima para se trocar, e eu continuei arrumando a mesa, com movimentos automáticos e precisos. Quando ele voltou, jantamos em relativo silêncio, a conversa se limitando a assuntos banais como o tempo e reparos domésticos. Mas eu observava atentamente agora, notando coisas que antes eu não tinha percebido, o jeito como ele checava o celular constantemente, o novo perfume que tinha começado a usar, o fato de que ele não olhava mais para mim quando falava. 42 anos, e só agora eu estava enxergando meu marido com clareza. Naquela noite, enquanto ele estava deitado ao meu lado em nossa cama king size, olhei para o teto e tomei uma decisão. Eles queriam jogar? Tudo bem. Mas eles não tinham ideia contra quem estavam jogando. Viver com a consciência da traição era como andar sobre cacos de vidro. Cada sorriso que eu forçava, cada conversa agradável que eu mantinha, cortava mais fundo na minha alma. Mas eu persistia, desempenhando meu papel de esposa e mãe desavisada, enquanto observava atentamente a elaborada farsa que se desenrolava em minha própria casa. 3 dias após a revelação de Sade, Ember chegou para o nosso jantar de domingo de sempre. Ela entrou na minha cozinha com um vestido novo de grife, o cabelo loiro impecavelmente penteado, o sorriso brilhante e falso como bijuteria. Nain, você está maravilhosa, disse ela, me abraçando com um calor teatral. Adorei o que você fez com as flores na mesa. Retribuí o abraço, notando o perfume caro que impregnava sua pele, o mesmo cheiro que eu havia sentido nas camisas de Damon ultimamente. Obrigada, querida. Wade deve chegar logo. Aceita um vinho enquanto esperamos? Seria adorável. Ela se acomodou na ilha da cozinha, cruzando as pernas elegantemente. Na verdade, eu estava esperando que pudéssemos conversar um pouco, só nós duas. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu servia o vinho, embora meu coração começasse a disparar.
Claro. O que você está pensando? Imber tomou um gole delicado e se inclinou para a frente, conspiratória. Estou preocupada com você, Nain. Com você e Damon. A audácia daquilo quase me tirou o fôlego. Lá estava ela, a arquiteta da destruição do meu casamento, fingindo estar preocupada. Ah, por que você estaria preocupada? Bem, vocês dois parecem tão distantes ultimamente. Nas reuniões de família, há uma tensão. Ela colocou a mão bem cuidada sobre a minha, num gesto de falsa simpatia. Casamento pode ser tão desafiador depois de tantos anos. Às vezes, a chama simplesmente se apaga. Assenti pensativamente, como se estivesse considerando suas palavras. Sabe, você pode ter razão. Estamos passando por um momento difícil. Os olhos de Imber brilharam com uma satisfação que ela tentou disfarçar de preocupação. Você já pensou em terapia? Ou talvez seja a hora de pensar no que deixaria vocês dois mais felizes a longo prazo. Você acha que deveríamos nos divorciar? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Não estou dizendo isso, ela respondeu rapidamente, mas eu conseguia ver a excitação por trás da sua fachada preocupada. Só acho que a vida é curta demais para ficar em um casamento que não te realiza. Você merece ser feliz, Nain. Você merece alguém que te valorize. A ironia era sufocante. É muita gentileza sua dizer isso. Eu me importo com esta família, continuou ela, com a voz assumindo uma sinceridade ensaiada. Wade gostaria que os pais fossem felizes, mesmo que isso significasse separados. E, sinceramente, você ainda é uma mulher tão atraente. Tenho certeza de que muitos homens ficariam felizes em ter alguém como você. Sorri e assenti, desempenhando o papel da mulher mais velha e ingênua sendo gentilmente guiada para o divórcio por sua nora atenciosa. Por dentro, eu catalogava cada palavra, cada gesto, cada manipulação calculada. Quando Wade chegou, a dinâmica mudou imediatamente. Imber se transformou na esposa dedicada, atenta a cada palavra dele, tocando seu braço constantemente, rindo de suas piadas com um deleite exagerado. Mas notei como seus olhos se desviavam para a porta sempre que o carro de Damon parava na garagem. Damon entrou na sala de jantar 20 minutos atrasado, alegando ter sido retido no escritório. As bochechas de Imber ficaram rosadas quando ele me beijou em cumprimento, e observei seus olhares se encontrarem por um instante, um pouco mais do que o normal, do outro lado da mesa. Desculpe o atraso, disse Damon, sentando-se em seu lugar de sempre. Crise na conta do Matthews. Sem problemas, respondeu Wade. Estávamos falando sobre as férias que Imber e eu estamos planejando para o mês que vem. Ah, é mesmo, disse Damon, com a atenção subitamente focada. Aonde você está pensando em ir? Ainda não decidimos, disse Imber, com a voz mais rouca do que o normal. Talvez um lugar quente, tropical, um lugar onde possamos simplesmente escapar de tudo. O jeito como ela olhou para Damon quando disse a fugir me embrulhou o estômago, mas continuei cortando meu rosbife com mãos firmes, mantendo minha expressão agradável. Parece maravilhoso, eu disse. Vocês, jovens, trabalham tanto. Merecem uma pausa. Depois do jantar, enquanto Wade e eu limpávamos a louça, Imber e Damon permaneceram à mesa, conversando em voz baixa e íntima. Esforcei-me para captar trechos de suas palavras. Não posso continuar com isso, a voz de Imber, urgente e suplicante, não por muito mais tempo, a resposta de Damon, tranquilizadora, ela suspeita de alguma coisa, Imber novamente, preocupada, ela não sabe de nada, Damon, indiferente. Eles estavam errados. Eu sabia de tudo. Mas continuei colocando a louça na máquina, cantarolando baixinho para mim mesma, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Na semana seguinte, marquei uma consulta com minha advogada, não a advogada de família que Damon e eu contratávamos havia anos, mas uma mulher perspicaz chamada Patricia Shane, especializada em casos complexos de divórcio. O escritório dela ficava no centro da cidade, longe dos nossos lugares habituais, o que me impedia de ser vista por qualquer pessoa que pudesse denunciar Damon. Patrícia era mais nova que eu, provavelmente na casa dos 40 anos, tinha olhos escuros e inteligentes e um ar de competência que me deixou imediatamente à vontade. Senhora Morrison, disse ela depois que expliquei minha situação, preciso perguntar por que a senhora não confrontou seu marido diretamente sobre o caso. Apertei as mãos no colo, escolhendo as palavras com cuidado.
porque quero entender exatamente com o que estou lidando antes de tomar qualquer decisão. Esta casa, nossos bens, nosso legado familiar, preciso saber qual é minha posição legal. Patrícia assentiu em aprovação. Abordagem inteligente. Vamos começar com o básico. Como estão os seus bens atualmente? Durante a hora seguinte, revisamos tudo: a casa comprada há 40 anos com o dinheiro do patrimônio da minha família, as contas de investimento acumuladas ao longo de décadas de economia cuidadosa, o negócio da família que Damon herdou de seu pai e, o mais importante, o fundo que havia sido estabelecido por meu avô, que incluía a casa e várias outras propriedades. Isso é interessante, disse Patrícia, estudando os documentos do fundo que eu havia trazido. Seu avô era bastante visionário. Este fundo tem algumas disposições muito específicas sobre herança e divórcio. Que tipo de provisões? Bem, Patrícia leu no documento: no caso de um casamento ser dissolvido devido a adultério, a parte inocente retém todos os direitos sobre as propriedades do fundo, e a parte infratora perde qualquer direito sobre os ativos derivados ou conectados ao referido fundo. Meu pulso acelerou. Então, se eu puder provar o caso do Damon, você ficaria com não apenas a casa, mas com vários outros imóveis e investimentos vinculados ao fundo. Imóveis nos quais seu marido acredita ter participação, e ele não sabe sobre essas disposições. Patrícia balançou a cabeça. Pelo que você me contou, parece que ele está partindo do princípio de que você teria direito à metade de tudo em um processo de divórcio padrão. Ele não tem ideia das proteções do fundo. Saí do consultório da Patrícia me sentindo mais leve do que me sentia há semanas. Damon e Imber achavam que estavam jogando xadrez, mas nem sabiam todas as peças do tabuleiro. Naquela noite, observei Damon se esforçar para manter a fachada de marido dedicado. Ele elogiou minha comida com entusiasmo forçado, perguntou sobre meu dia com interesse artificial e me deu um beijo de boa noite na testa com lábios que haviam beijado outra mulher. Mas eu conseguia ver as falhas em sua atuação. A culpa o consumia, mesmo com sua arrogância o convencendo de que estava se safando. Damon, eu disse enquanto nos preparávamos para dormir, estive pensando no que Imber disse outro dia sobre o nosso casamento. Ele se enrijeceu, de costas para mim enquanto pendurava a camisa. O que tem? Talvez ela esteja certa. Talvez devêssemos considerar nossas opções. Ele se virou então, e eu vi um lampejo de algo em seus olhos: alívio. Emoção? Você está dizendo que quer o divórcio? Dei de ombros, como se o pensamento não me partisse o coração. Estou dizendo que talvez seja a hora de nós dois buscarmos a nossa felicidade, seja lá onde ela nos leve. Damon assentiu lentamente, tentando parecer solene enquanto claramente lutava para conter um sorriso. Se é isso que você quer, Nain. Eu só quero que você seja feliz. Mentiroso. Mas eu sorri de volta para ele, desempenhando meu papel naquele teatro terrível. Quero que nós dois sejamos felizes. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite, ouvindo a respiração satisfeita de Damon ao meu lado, pensei no sorriso triunfante de Imber, no vestido e perfume caros que ela usava nos jantares de família agora, na maneira como ela tocou o ombro do meu filho enquanto planejava sua fuga com o pai dele. Eles se achavam tão espertos. Achavam que já tinham vencido. Não faziam ideia de que o jogo estava apenas começando. O escritório de advocacia Peyton & Associates ocupava o último andar de um arranha-céu reluzente no centro da cidade, todo em mármore mogno, projetado para intimidar. Sentei-me na recepção, com as mãos cruzadas calmamente no colo, enquanto Damon andava de um lado para o outro perto das janelas do chão ao teto, checando o celular a cada poucos segundos. Ele estivera nervoso a manhã toda, me xingando durante o café da manhã e resmungando baixinho sobre acabar logo com aquilo. Imber insistira em vir, alegando que queria apoiar Wade naquele momento difícil para a família. Ela estava sentada ao lado do meu filho, com a mão pousada possessivamente em sua coxa enquanto sussurrava palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Wade parecia devastado, com o rosto pálido e abatido. Ele ainda acreditava que o divórcio era uma decisão mútua, um fim triste, mas amigável, para um casamento que simplesmente havia chegado ao fim. Se ao menos ele soubesse a verdade. Senhora Morrison, Sr. Morrison, um homem alto, de cabelos grisalhos, vestindo um terno caro, se aproximou de nós. Sou Richard Peyton. Obrigado por terem vindo hoje. Damon havia escolhido Peyton pessoalmente, alegando que o homem era o melhor advogado de divórcio da cidade.
O que Damon não mencionou foi que Peyton também era um amigo de longa data do clube de campo, um detalhe que descobri durante minha própria pesquisa sobre o passado do homem. Fomos conduzidos a uma sala de conferências dominada por uma mesa enorme cercada por cadeiras de couro. Peyton sentou-se à cabeceira, espalhando documentos pela superfície polida com eficiência praticada. Damon sentou-se à sua direita, enquanto eu me sentei na cadeira em frente a eles. Wade e Imber posicionaram-se na extremidade oposta da mesa, perto o suficiente para observar, mas distantes dos procedimentos principais. Antes de começarmos, disse Peyton, com a voz suave e autoritária de alguém acostumado a controlar salas cheias de pessoas, quero garantir que todos entendam que a intenção é que esta seja uma dissolução amigável. Ambas as partes expressaram o desejo de lidar com este assunto com dignidade e justiça. Assenti graciosamente. Claro, é isso que nós dois queremos. Damon me lançou um olhar rápido, provavelmente surpreso com meu tom cooperativo. Ele esperava resistência, discussões, lágrimas. Em vez disso, eu só tinha sido razoável desde que concordei com o divórcio, o que claramente o deixou perturbado. Excelente, continuou Peyton. Agora, vamos analisar o acordo proposto. Ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa para mim. Como você verá, tentamos dividir os bens do casal de forma equitativa, levando em consideração a duração do casamento e as contribuições de ambas as partes. Abri a pasta e comecei a ler, com a expressão neutra, mesmo com as palavras na página fazendo meu sangue ferver. De acordo com a proposta de Peyton, eu receberia o pequeno apartamento no centro da cidade que havíamos comprado como imóvel para investimento 15 anos antes, juntamente com metade da nossa poupança conjunta e uma modesta pensão alimentícia mensal. Damon ficaria com a casa da família, o negócio, as propriedades de férias e a maior parte da nossa carteira de investimentos. Isso parece um tanto tendencioso, eu disse suavemente, sem tirar os olhos dos documentos. Peyton pigarreou. Entendo a sua preocupação, Sra. Morrison, mas precisamos considerar a realidade da situação. Seu marido tem sido o principal ganha-pão do casamento, e o negócio exige continuidade na liderança. A casa tem custos de manutenção significativos que seriam difíceis para você administrar com uma renda reduzida. Eles achavam que eu era muito velho, muito dependente, muito ingênuo para lutar pelo que era meu por direito. Além disso, continuou Peyton, com um tom mais condescendente, há algumas complicações relacionadas especificamente à casa. Parece que pode haver algumas irregularidades na escritura original e na documentação do fundo. Até que essas questões sejam resolvidas, seria prudente deixar a propriedade em nome do Sr. Morrison para evitar complicações legais. Quase ri da audácia daquilo. Eles estavam tentando roubar a casa da minha família usando complicações legais inventadas. Eu conseguia ver Imber sentada mais ereta na cadeira, provavelmente calculando o quanto antes conseguiria redecorar o quarto principal. Entendo, eu disse baixinho. E essas irregularidades, quando você espera que sejam resolvidas? Peyton acenou com a mão, dispensando, essas coisas podem levar anos para serem resolvidas, transferências de propriedade entre gerações, modificações em fundos fiduciários. É bem complexo. Sério, é melhor para todos se mantivermos as coisas simples. Damon se inclinou para frente, sua voz assumindo o tom paciente que ele usava para me explicar negócios complexos ao longo dos anos. Nain, eu sei que não é fácil, mas Peyton sabe do que está falando. Assim, você não terá que se preocupar com IPTU, manutenção, todas essas dores de cabeça. O apartamento será perfeito para você. Muito mais administrável. Administrável. Como se eu fosse uma criança que precisasse ser protegida das responsabilidades dos adultos. Olhei ao redor da mesa, observando cada rosto. Peyton, presunçoso e satisfeito com sua inteligente manipulação da linguagem jurídica, Damon, tentando parecer simpático enquanto mal conseguia conter sua excitação por conseguir tudo o que queria, Imber, com os olhos brilhantes de triunfo enquanto se imaginava como dona da casa da minha família, e Wade, meu doce menino, parecendo desconfortável, mas confiante de que seus pais estavam lidando com as coisas de forma justa. Bem, eu disse, fechando a pasta com um estalo suave, acho que você pensou em tudo. Peyton sorriu, provavelmente pensando que tinha vencido. Tentamos ser minuciosos. Sim. Claro, você pode pedir ao seu próprio advogado para analisar os documentos, mas acho que você verá que tudo é bastante normal para um caso como este.
Um caso como este, uma esposa dedicada de 42 anos sendo descartada para que o marido pudesse brincar de casinha com a esposa do filho. Isso não será necessário, eu disse, pegando a caneta que Peyton ofereceu. Onde eu assino? A sala ficou em silêncio. Até Ember pareceu surpresa com minha rendição imediata. Tem certeza, mãe? Perguntou Wade, com a voz incerta. Talvez você devesse pensar um pouco sobre isso. Virei-me para o meu filho, aquele bom homem que ainda acreditava em justiça e honestidade porque eu havia criado para isso, e sorri. Querido, às vezes na vida, você precisa saber quando lutar e quando aceitar a realidade. Seu pai e eu tivemos uma boa fase, mas é hora de nós dois começarmos novos capítulos. Damon franziu a testa agora, claramente perplexo com a minha rendição fácil. Ele esperava uma batalha, provavelmente já havia preparado argumentos e justificativas para justificar por que merecia tudo. Minha concordância o estava deixando nervoso. A assinatura vai aqui, disse Peyton, apontando para uma linha no rodapé da última página. E aqui, e a inicial aqui. Assinei meu nome com traços firmes, cada letra formada com precisão, Nain Elizabeth Morrison, a mesma assinatura que usei em nossa certidão de casamento há 42 anos, quando eu acreditava na eternidade. Pronto, eu disse, largando a caneta e olhando diretamente para Damon. Espero que isso lhe dê tudo o que você procura. Algo brilhou em seus olhos então, culpa, talvez, ou um reconhecimento tardio do que estava destruindo. Mas o momento passou rápido, substituído pela satisfação egoísta de um homem que pensava ter escapado impune da traição à esposa. Ember mal conseguia se conter. Ela estendeu a mão e apertou a de Wade, com a voz rouca de entusiasmo. Estou tão orgulhosa da maturidade com que vocês dois estão lidando com isso. É preciso muita força para colocar a família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. A mulher que estava dormindo com o sogro estava me dando um sermão sobre colocar a família em primeiro lugar. Obrigada, querida, eu disse calorosamente. Isso significa muito vindo de você. Enquanto nos preparávamos para sair, Peyton reuniu os documentos assinados com evidente satisfação. Vou apresentá-los ao tribunal amanhã. O divórcio deve ser finalizado em 60 dias. 60 dias até Damon estar livre para se casar com a esposa do filho. 60 dias até Ember achar que estaria morando na casa da minha família. 60 dias até descobrirem que alguns jogos têm regras que os jogadores nem sabem que existem. Do lado de fora do prédio, Wade me abraçou forte, com os olhos marejados de lágrimas não derramadas. Mãe, você está bem? Você parece tão calma com tudo isso. Dei um tapinha na bochecha dele, daquele menino que se parecia tanto com o pai naquela idade, quando Damon ainda tinha alma. Estou bem, querida. Tudo vai dar certo exatamente como deveria. Ember apareceu ao nosso lado, abraçando Wade pela cintura com uma possessividade ensaiada. Sua mãe é incrivelmente forte, querida. Ela vai ficar muito mais feliz agora. Tenho certeza que sim, concordei, encontrando seu olhar triunfante com um sorriso sereno. Tenho certeza que todos nós seremos. Enquanto eles se afastavam, eu podia ouvir a conversa animada de Ember sobre me ajudar a fazer as malas, sobre encontrar uma boa comunidade para aposentados onde eu pudesse fazer amigos da minha idade e sobre como a vida seria muito mais simples para todos agora. Fiquei ali, parada na sombra do arranha-céu, observando meu marido e minha nora celebrarem a vitória, e senti uma satisfação profunda e fria se instalar em meu peito. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham enganado a velha ingênua que passará 42 anos cuidando de todos. Não imaginavam que, exatamente em 60 dias, quando o divórcio fosse finalizado e eles tentassem reivindicar seus prêmios, descobririam que alguns bens não pertencem a maridos ou esposas, mas a linhagens que remontam a gerações. Caminhei até o meu carro com passos firmes, já pensando no telefonema que precisava fazer para Patricia Shen. Havia preparativos para concluir, documentação para reunir e mais alguns movimentos a fazer naquele jogo de xadrez que eles nem sabiam que estavam perdendo. O verdadeiro show estava prestes a começar. 2 semanas depois de assinar os papéis do divórcio, eu estava cuidando do meu roseiral quando ouvi o som de pneus triturando o cascalho. O carro de Wade parou na garagem, mas algo estava errado. Em vez do aceno alegre de sempre, ele ficou sentado ao volante por um longo momento, as mãos agarrando o volante como se fosse a única coisa que o mantinha de pé.
Quando ele finalmente emergiu, pude ver que meu filho estava destruído. Sua aparência normalmente imaculada estava desgrenhada, a camisa amassada, o cabelo despenteado. Mas foram seus olhos que partiram meu coração. Eles tinham um olhar vazio e devastado de alguém cujo mundo acabará de desabar. Wade. Larguei minha tesoura de jardinagem e corri em sua direção. Querido, o que houve? Ele me olhou por um instante, a boca abrindo e fechando como se não conseguisse encontrar as palavras. Então, seu rosto se contraiu e ele desabou nos degraus da minha frente como uma marionete cujos fios foram cortados. Ela estava mentindo para mim, sussurrou, com a voz rouca de dor. Ela estava mentindo esse tempo todo. Sentei-me ao lado dele, sem confiar em mim mesma para falar. Uma parte de mim queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria exigir detalhes, finalmente ter a confirmação do que eu sabia há semanas. Em vez disso, esperei, deixando que ele encontrasse a verdade no seu próprio ritmo. Encontrei mensagens de texto, continuou ele, olhando para as mãos. Centenas delas, entre a Ember e o papai. Eles estão planejando tudo isso há meses. Meu coração doeu por ele, mas forcei minha voz a permanecer calma. Planejando o quê, exatamente? Wade soltou uma risada amarga que não se parecia em nada com a do meu filho gentil. O divórcio, o caso. Eles se acharam tão espertos, esperando até você assinar os papéis para fugirem juntos. A Ember estava se gabando para alguém sobre como era fácil manipular vocês dois. As palavras me atingiram como golpes físicos, mesmo sabendo da verdade há semanas. Ouvi-las dos lábios de Wade tornou-as reais de uma forma que todas as minhas observações e suspeitas não tinham. Como você descobriu? Perguntei baixinho. A Sadie me ligou. A voz de Wade estava carregada de gratidão e pesar. Ela disse que não aguentava mais ver isso acontecer. Ela me disse onde procurar, o que procurar. No começo, achei que ela estava louca, mas depois chequei o celular da Ember enquanto ela estava no chuveiro e... Ele se interrompeu, incapaz de terminar a frase. Eu consegui imaginar o que aquelas mensagens continham, a excitação, o planejamento, o riso cruel às custas das pessoas que estavam traindo. Sadie vem tentando alertar as pessoas há semanas, continuou Wade. Ela disse que tentou falar com Ember, implorou para que ela parasse, mas Ember apenas riu, disse que tinha trabalhado demais para se aproximar do dinheiro da nossa família para desistir agora. Dinheiro? É claro que tudo se resumia a dinheiro, não amor, nem conexão genuína, apenas cálculos frios sobre bens e herança. Onde está Ember agora? Perguntei. Eu a confrontei esta manhã, mostrei as mensagens que encontrei. Wade enxugou os olhos com as costas da mão. Ela nem tentou negar. Apenas deu de ombros e disse que eu era ingênuo se achasse que ela realmente me amava. Disse que papai poderia dar a ela coisas que eu nunca pude. A crueldade casual daquilo me tirou o fôlego. Desconsiderar anos de casamento, zombar do amor de um bom homem que não fizera nada além de apreciá-la, era algo incompreensível. Eu a expulsei, disse Wade, com a voz ganhando força. Disse que ela tinha uma hora para arrumar as coisas e sair da nossa casa. Ela riu de mim, mãe, disse que não importava porque logo estaria morando em um lugar muito melhor. Um lugar muito melhor. A casa da minha família, que ela acreditava que em breve seria dela. Sinto muito, querido, eu disse, finalmente me permitindo tocar em seu ombro. Você não merecia nada disso. Wade então olhou para mim, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Como você consegue se manter tão calmo? Papai também te traiu. Ele jogou fora 42 anos de casamento por ela. Observei o rosto do meu filho, o homem que eu havia criado para acreditar na bondade e na lealdade, e tomei uma decisão. Ele merecia saber que não estava sozinho nisso, que outra pessoa estava lutando pelo que era certo. Wade, preciso te contar uma coisa sobre o divórcio, sobre o que realmente aconteceu naquele escritório de advocacia. Durante a hora seguinte, contei-lhe tudo, sobre o aviso de Sadie, sobre minhas semanas de observação cuidadosa, sobre Patricia Shen e as cláusulas de confiança sobre as quais Damon e Ember desconheciam. Wade ouviu em silêncio, atordoado, enquanto eu explicava como eu deliberadamente desempenhava o papel de esposa ingênua e derrotada enquanto reunia evidências e preparava minha resposta real. Você sabia, ele sussurrou quando terminei. Todo esse tempo, você sabia o que eles estavam fazendo.
Eu sabia, confirmei. E deixei que pensassem que tinham vencido, porque às vezes a melhor estratégia é deixar seus oponentes revelarem exatamente quem são antes de você fazer sua jogada. Wade me encarou como se me visse pela primeira vez. Mãe, eu não fazia ideia de que você era tão estratégica. Sorri tristemente. 42 anos de casamento ensinam muito sobre as pessoas, querida, inclusive quando brigar e quando esperar o momento certo. Então, o que acontece agora quando o papai descobrir sobre o fundo? Isso é com ele e a Ember. Levantei-me, limpando a sujeira das minhas roupas de jardinagem. Eles fizeram suas escolhas. Agora eles vão ter que arcar com as consequências. Wade também se levantou, parecendo mais consigo mesmo do que nunca desde que chegou. E nós? Quer dizer, eu sei que a Ember é minha esposa ou era minha esposa, mas não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Você não precisa fingir nada, assegurei-lhe. Você é a parte inocente em tudo isso. Tem todo o direito de se proteger. Como se convocado pela nossa conversa, outro carro entrou na garagem. Desta vez era Sadie, com o rosto ansioso enquanto corria em nossa direção. Wade, me desculpe, disse ela, com a voz carregada de emoção. Eu sei que a culpa é toda minha. Se eu não tivesse te mandado olhar. Você me salvou, interrompeu Wade, com a voz firme. Se não tivesse me avisado, eu teria passado meses ou anos casado com alguém que estava me usando. Você me salvou de desperdiçar minha vida com uma mentira. Os olhos de Sadie se encheram de lágrimas. Eu deveria ter dito algo antes. Eu deveria ter te protegido melhor. Observei os dois, notando como a angústia genuína de Sadie contrastava fortemente com a manipulação calculada de Ember. Enquanto Ember era só arestas afiadas e intenções ocultas, Sadie irradiava calor e sinceridade. Mesmo em meio à culpa e à dor, ela pensava no bem-estar de Wade. Sadie, eu disse gentilmente, você fez exatamente a coisa certa. Você escolheu lealdade e honestidade em vez da conveniência da família. Isso exige muita coragem. Ela me olhou com gratidão e surpresa. Eu estava com tanto medo de que você me odiasse por trazer isso para sua família. Minha querida, você não trouxe nada para nossa família. Você revelou o que já estava aqui, apodrecendo na escuridão. Agora podemos lidar com isso na luz. Wade se aproximou de Sadie, com a mão pairando perto do ombro dela, como se quisesse confortá-la, mas não tivesse certeza se era apropriado. Sadie, preciso que você saiba o quanto sou grato não apenas por me avisar, mas por ser honesto quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. O olhar que trocaram estava carregado de algo novo e hesitante, não romance, ainda não, mas o reconhecimento de valores compartilhados, de feridas semelhantes, da possibilidade de que algo bom pudesse crescer das cinzas dessa traição. Eu preciso ir, disse Sadie de repente, como se percebesse que estava se intrometendo em uma crise familiar. Vocês dois precisam de tempo para processar tudo isso. Na verdade, disse Wade rapidamente, você gostaria de ficar para o jantar? A mamãe faz o melhor assado do condado, e acho que todos nós poderíamos conversar normalmente agora. Sadie olhou para mim pedindo permissão, e eu assenti calorosamente. Eu adoraria que você ficasse. Faz muito tempo que não temos uma conversa honesta à mesa. Enquanto nós três caminhávamos em direção à casa, senti algo mudar no ar ao nosso redor. A nuvem tóxica que pairava sobre nossa família finalmente começava a se dissipar. A traição de Ember fora devastadora, mas também revelara o verdadeiro caráter de todos os envolvidos. Wade era mais forte do que eu imaginava, capaz de encarar verdades difíceis e tomar decisões difíceis. Sadie estava provando ser tudo o que sua irmã não era, leal, honesta, altruísta. E eu havia redescoberto minha própria força, minha capacidade de planejar, esperar e lutar pelo que importava. Naquela noite, enquanto estávamos sentados à mesa da minha cozinha, compartilhando histórias e risadas, observei Wade e Sadie juntos. Havia algo de cura na conexão deles, um reconhecimento de que ambos haviam sido traídos por alguém que amavam, mas que essa traição não precisava defini-los. Sabe, disse Sadie baixinho enquanto limpávamos a louça, a Ember sempre dizia que eu era muito mole, muito crédula. Ela dizia que as pessoas boas terminam por último. Wade fez uma pausa no trabalho e a encarou atentamente.
Eu costumava achar que ser decente bastava, que se você tratasse bem as pessoas e confiasse nelas, elas fariam o mesmo por você. E agora? Perguntei, curiosa sobre como essa experiência mudaria meu filho. Wade olhou para Sadie e depois para mim. Acho que ser decente ainda é a escolha certa, mas não significa que você precise ser ingênuo. Você pode ser gentil e ainda se proteger. Pode confiar em pessoas que provam que merecem. À medida que a noite caía e Sadie se preparava para ir embora, Wade a acompanhou até o carro. Pela janela da cozinha, eu os observava conversando baixinho na entrada da garagem, uma conversa íntima e sincera. Quando ele finalmente voltou para casa, havia algo diferente em sua expressão. Ela é extraordinária, ele disse simplesmente. Sim, ela é, concordei. Muito diferente da irmã. Wade assentiu, pensativo. Fico pensando no que você disse antes sobre deixar as pessoas revelarem quem realmente são. A Amber me mostrou exatamente quem ela era, mas eu estava cego demais para enxergar. Mas a Sadie também está me mostrando quem ela é, e eu quase perdi porque estava tão focado na pessoa errada. O coração se cura, Wade, e quando isso acontece, ele geralmente enxerga com mais clareza do que antes. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir na casa que em breve seria legalmente minha novamente, pensei nas estranhas reviravoltas que a vida toma. A traição de Amber fora devastadora, mas também criará oportunidades para a verdade, para uma conexão genuína, para novos começos baseados na honestidade em vez da mentira. Ao tentar destruir nossa família, Amber revelara sua força. Ela havia se livrado das pretensões e das falsas lealdades, deixando apenas o que era real e valia a pena preservar. Amanhã, eu ligaria para Patricia Shen e daria início à fase final do meu plano. Mas, esta noite, senti algo que não sentia há meses: esperança. A ligação chegou numa manhã de terça-feira, exatamente 63 dias depois de eu ter assinado os papéis do divórcio no escritório de Peyton. Eu estava tomando café na varanda dos fundos, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa, quando meu telefone tocou. O nome de Damon apareceu na tela e, pela primeira vez em meses, senti uma alegria genuína ao atender. Olá, Damon. Que diabos você fez? Sua voz estava rouca de pânico e raiva, toda a pretensão de civilidade abandonada. Tomei um gole tranquilo do meu café antes de responder. Bom dia para você também. Estou bem, obrigada por perguntar. O tempo está ótimo hoje. Não brinque comigo, Nain. Meu advogado ligou há uma hora. Ele disse que tem um problema com a casa, algo sobre um fundo que ninguém mencionou antes. Ah, isso. Mantive a voz leve, coloquial. Sim, imagino que tenha sido uma grande surpresa. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se ele havia desligado. Então sua voz voltou, mais baixa e perigosa do que antes. Você sabia. Você sabia dessa confiança o tempo todo, não sabia? Claro que eu sabia. É o fundo da minha família, Damon. Meu avô criou para proteger nossa propriedade exatamente desse tipo de situação. Esse tipo de situação? Sua voz embargou de indignação. Estamos nos divorciando. Isso é normal, Nain. Pessoas se divorciam todos os dias. Levantei-me e caminhei até a beira da varanda, olhando para o jardim que minha avó havia plantado, que minha mãe havia cuidado, que eu havia cuidado com carinho por 40 anos. Você tem razão. Pessoas se divorciam todos os dias, mas geralmente não cometem adultério com a nora enquanto planejam roubar a casa da família da esposa. A inspiração profunda me disse que ele não esperava um confronto tão direto. Durante semanas eu havia desempenhado o papel da esposa confusa e magoada. Agora ele estava ouvindo a mulher que planejara sua queda enquanto ele celebrava sua esperteza. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou finalmente. Tempo suficiente, respondi. Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para proteger o que importa. Tempo suficiente para ver você e a Amber planejando seu futurinho juntas na casa da minha família. Nossa casa, ele corrigiu automaticamente, mas não havia mais convicção em sua voz. Não, Damon. Nunca na nossa casa. A escritura sempre foi em fideicomisso. Você teve permissão para morar aqui como meu marido, mas nunca possuiu nem um tijolo sequer.
E agora que escolheu terminar nosso casamento por adultério, perdeu qualquer direito de permanecer aqui. Outro longo silêncio. Então, com uma voz que soava como a de um homem vendo seu mundo desabar, para onde eu devo ir? O tom patético da pergunta quase me fez sentir pena dele. Quase. Imagino que você e a Ember vão dar um jeito. Afinal, vocês dois são tão espertos. Nain, por favor. Não podemos resolver isso? Sei que cometi erros, mas... Erros? Interrompi-o, com a voz áspera pela primeira vez. Erros são esquecer de comprar leite ou faltar a um aniversário. O que você fez foi uma traição deliberada a tudo que construímos juntos. O que você fez foi seduzir a esposa do nosso filho e planejar roubar minha herança. Isso não são erros, Damon. Foi isso que você escolheu se tornar. Ouvi uma voz feminina ao fundo, estridente e exigente, e Ember, sem dúvida, querendo saber o que estava acontecendo com seus planos cuidadosamente traçados. Preciso ir, disse Damon, com a voz derrotada. Mas isso ainda não acabou. Sim, respondi calmamente. Já faz um bom tempo. Você só não percebeu ainda. Depois de desligar, sentei-me novamente e terminei meu café em silêncio e paz. O telefone tocou várias vezes, o número do Damon, depois um número desconhecido que provavelmente era da Ember, mas não atendi. Não tinha mais nada a dizer a nenhum dos dois. Uma hora depois, o carro de Wade parou na garagem. Ele parecia sério, mas determinado, enquanto subia os degraus da varanda, com Sage ao lado segurando uma pasta de papel pardo. Mãe, precisamos conversar. Sage abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis. Estavam escondidos num cofre no armário da Ember. Acho que mostram há quanto tempo isso foi planejado. O primeiro documento era uma cópia do testamento do meu avô, anotado com a letra de Ember, com anotações sobre valores de propriedade e leis de herança. O segundo era uma linha do tempo, meticulosamente detalhada, mostrando quando ela planejara seduzir Damon, quando iniciariam o processo de divórcio e quando esperavam tomar posse da casa. Mas foi o terceiro documento que me deixou arrepiado. Era um seguro de vida meu, feito pela Ember há 6 meses, que a incluía como beneficiária. Ela falsificou sua assinatura, disse Sage baixinho. Verifiquei com a seguradora. Eles não têm registro de você ter concordado com esta apólice. O rosto de Wade estava pálido de fúria. Ela não estava só planejando roubar de você, mãe. Ela estava planejando. Ele não conseguiu terminar a frase. Olhei para a apólice, sentindo um arrepio que nada tinha a ver com o ar da manhã. A mulher que eu acolhera na família, a quem eu tratara como filha, estava planejando não apenas a minha ruína financeira, mas potencialmente algo muito pior. Tem mais, continuou Sage, pegando um e-mail impresso. Isto é de uma investigadora particular que Ember contratou para investigar os bens da sua família. Ela está pesquisando o fundo há meses, tentando encontrar brechas. O relatório do investigador era minucioso e assustador. Detalhava não apenas as disposições do fundo, mas também minhas rotinas diárias, meu histórico médico, meus relacionamentos com vizinhos e amigos. Ember me estudava como um predador estuda sua presa. Wade, preciso que você leve esses documentos à polícia, eu disse, com a voz firme apesar da angústia no peito. A apólice de seguro falsificada por si só já é crime. Já está feito, respondeu ele. Liguei para o detetive Martinez esta manhã. Ele está abrindo uma investigação sobre roubo de identidade e fraude de seguro. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo toda a extensão da traição de Ember. Ela não tinha sido apenas infiel. Ela vinha planejando sistematicamente destruir toda a nossa família. Tem mais uma coisa, disse Sage hesitantemente, algo que eu provavelmente deveria ter te contado semanas atrás. Wade apertou a mão dela, encorajando-a, vá em frente. Ember não é apenas manipuladora e gananciosa. Ela é perigosa. Não é a primeira vez que ela faz algo assim. A voz de Sage era quase um sussurro. Nossa tia Eleanor morreu há 2 anos, um ataque cardíaco repentino, muito inesperado. Ember estava cuidando dela na época, ajudando com seus medicamentos. As implicações pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Wade apertou a mão de Sage com mais força. O médico disse que isso poderia acontecer com qualquer um, continuou Sage.
Eleanor tinha problemas cardíacos, e às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Mas depois, Imber herdou a casa e as economias de Eleanor, e ela pareceu tão feliz com isso, não aflita como seria de se esperar, mas satisfeita. Você contou isso à polícia? Perguntei. Sage assentiu. O detetive Martinez também está investigando a morte de Eleanor. Ele disse que talvez consigam exumar o corpo se encontrarem evidências suficientes para justificar uma investigação. Fomos interrompidos pelo som de um carro entrando na garagem com uma agressividade desnecessária. Através das árvores, pude ver a Mercedes de Damon, seguida por um pequeno caminhão de mudança. Imber emergiu do banco do passageiro como uma fúria, sua fachada perfeita finalmente se rompendo para revelar o predador calculista por baixo. Essa é a minha deixa para entrar, eu disse, me levantando. Wade, você e a Sage se importariam de cuidar disso? Acho que não consigo olhar para nenhum dos dois agora sem dizer algo que eu possa me arrepender. Da janela da minha sala, observei o confronto se desenrolar no meu jardim da frente. Imber gritava com Wade, o rosto contorcido de raiva enquanto apontava para casa. Damon estava ao lado do caminhão de mudança, com os ombros caídos em derrota. Dois carregadores corpulentos esperavam incertos, sem saber se descarregariam a carga. A voz de Wade ecoou pelo vidro, calma, mas implacável. Você não é bem-vinda aqui, Imber. Nenhum de vocês é. Esta é a minha casa, gritou Imber. Assinamos os papéis. É nossa. Não, disse Sage, dando um passo à frente para ficar ao lado de Wade. Nunca foi, e nunca será. O olhar que Imber lançou à irmã era puro veneno. Você fez isso. Você os envenenou contra mim. Você só está com inveja porque eu encontrei uma saída da nossa família patética, e você continua presa sendo ninguém. Prefiro não ser ninguém do que ser você, respondeu Sage calmamente. Imber avançou como se fosse atacar a irmã, mas Wade se interpôs entre eles, com sua presença suficiente para detê-la. Por um instante, os três formaram um quadro, Wade e Sage unidos em sua força e integridade, Imber isolada em sua raiva e desespero. Saiam da minha propriedade, disse Wade, com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Vocês dois. Vocês têm 5 minutos para entrar naquele caminhão e ir embora, ou vou chamar a polícia. Damon finalmente falou, com a voz cansada e embargada, vamos, Imber. Acabou. Mas Imber não estava pronta para aceitar a derrota. Ela se virou em direção à casa, com o olhar arregalado ao me avistar na janela. Isso não acabou, gritou ela. Você se acha tão inteligente, mas eu sei coisas sobre esta família. Sei segredos que podem destruir todos vocês. Abri a janela entreaberta, e minha voz ecoou claramente pelo pátio. Os únicos segredos que serão destruídos hoje são os seus, querida. O detetive Martinez está muito interessado no seu relacionamento com sua tia Eleanor. A cor desapareceu do rosto de Imber tão rapidamente que pensei que ela fosse desmaiar. Damon agarrou seu braço, puxando-a em direção à caminhonete com uma urgência repentina. Estamos indo, gritou ele. Estamos indo agora mesmo. Quando o caminhão de mudança partiu, seguido pela Mercedes do Damon, senti algo se soltar no peito. Os estranhos que haviam invadido minha casa, que planejavam roubar meu legado e possivelmente algo pior, finalmente tinham ido embora. Wade e Sage entraram, ambos parecendo emocionalmente esgotados, mas vitoriosos. Acabou, disse Wade, desabando na minha poltrona favorita. Eles se foram mesmo. A parte da casa acabou, corrigi gentilmente. Mas Imber ainda precisa enfrentar as consequências do que fez, a falsificação, a fraude, possivelmente a morte de Eleanor. A justiça é lenta, mas é. Sage se encolheu no sofá, parecendo mais jovem e vulnerável do que seus 30 anos. Eu continuo pensando que deveria sentir pena dela. Afinal, ela é minha irmã, mas eu não consigo. Ela escolheu esse caminho passo a passo, decisão por decisão, assegurei-lhe. Você não lhe deve compaixão. Ela fez suas escolhas. Agora ela pode conviver com elas. Ao cair da noite, nós três preparamos o jantar juntos na minha cozinha. Parecia uma celebração, embora nenhum de nós tenha dito isso explicitamente. Estávamos celebrando a sobrevivência, a integridade e os laços que realmente importam.
Observando Wade e Sade trabalhando lado a lado, pude ver algo lindo crescendo entre eles, não o amor desesperado e ganancioso que Ember havia oferecido, mas algo real e duradouro, construído com base no respeito mútuo e em valores compartilhados. Sabe, eu disse enquanto nos sentávamos para comer, esta casa viu muita história. Minha avó criou 5 filhos aqui. Minha mãe sobreviveu à Grande Depressão dentro destas paredes. Eu criei o Wade aqui e, um dia, espero que os filhos dele brinquem naquele mesmo quintal. Wade e Sade trocaram um olhar que dizia muito sobre o futuro deles juntos. Mas esta noite, continuei, erguendo minha taça de vinho, celebramos o fato de que esta casa permanecerá nas mãos de pessoas que entendem o que realmente significa família. Enquanto brindávamos a novos começos, senti a profunda satisfação de uma batalha bem travada e vencida. Ember e Damon tentaram destruir tudo o que eu tinha de mais querido, mas, no final, só conseguiram revelar o que era verdadeiramente precioso. 6 meses depois, eu estava na minha cozinha preparando o jantar de ação de graças, a mesma cozinha onde eu havia acolhido a falsa compaixão de Ember e suportado suas manipulações calculadas. Mas hoje, o ambiente parecia completamente diferente, acolhedor, honesto, repleto de risos e amor genuínos. Wade estava no fogão, regando cuidadosamente o peru com a mesma concentração que demonstrava quando criança aprendendo a amarrar os sapatos. Sade estava sentada na ilha da cozinha, seu anel de noivado refletindo a luz da tarde enquanto cortava legumes para o recheio. Eles haviam anunciado o noivado um mês antes, e vê-los juntos ainda me enchia de uma alegria silenciosa. Mãe, o cronômetro das batatas doces está zerando, gritou Wade, com as mangas arregaçadas e um avental protegendo sua camisa. Eu cuido disso, disse Sade, deslizando do banquinho com facilidade. Nos últimos meses, ela se tornou parte integrante do nosso ritmo. Ele me seguiu até a sala de estar, recusando meu convite para um refresco. Queria te atualizar sobre a investigação antes do feriado prolongado. Wade e Sade apareceram na porta, com os rostos tensos de expectativa. Ember Ubrobro foi formalmente acusada de fraude de seguros, roubo de identidade e conspiração para cometer fraude, começou Martinez. O promotor está confiante em garantir condenações em todas as acusações. E Eleanor? Sade perguntou baixinho. A expressão de Martinez ficou mais séria. A exumação revelou traços de digitálicos no organismo da sua tia, níveis que seriam consistentes com envenenamento intencional, não com overdose acidental de medicamentos para o coração. Sade levou a mão à boca. Ela realmente a matou. Estamos construindo um caso de homicídio em primeiro grau. As impressões digitais de Ember foram encontradas nos frascos de remédios, e descobrimos que ela vinha pesquisando os efeitos da digitalina online semanas antes da morte de Eleanor. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar de novembro. E o Damon? Não há provas de seu envolvimento na morte de Eleanor, mas ele foi acusado de cúmplice nos esquemas de fraude. Sua cooperação com a investigação provavelmente resultará em uma pena reduzida. Depois que Martinez foi embora, sentamos na sala, absorvendo a notícia. A justiça finalmente estava sendo feita, mas de alguma forma parecia vazia. Eleanor ainda estava morta. O casamento de Wade ainda estava destruído. E 42 anos da minha vida ainda haviam sido construídos sobre uma base que ruiu no momento em que meu marido escolheu a traição em vez da lealdade. Você está bem, mãe? Perguntou Wade, notando meu silêncio. Pensei na pergunta com cuidado. Estou aliviada, disse finalmente. Aliviada por Ember não poder machucar mais ninguém. Aliviada por Eleanor conseguir justiça. Mas, principalmente, estou aliviada por termos sobrevivido a isso com nossa integridade intacta. Sade estendeu a mão e apertou a minha. Não paro de pensar em todos os Uisi. E se eu não tivesse te contado sobre o caso? E se você não soubesse do fundo? E se Ember tivesse conseguido? Mas ela não fez isso, ressaltou Wade. E agora somos todos mais fortes por causa disso. Ele tinha razão. Os últimos 6 meses nos testaram de maneiras que eu jamais imaginara, mas saímos mais conectados, mais honestos um com o outro, mais conscientes do que realmente importava. Os Hendersons chegaram logo depois, seguidos por Patricia Shen e seu marido, que eu havia convidado depois de descobrir que tínhamos em comum o amor pela jardinagem. A sala de jantar se encheu de conversas e risadas, o tipo de aconchego genuíno que não pode ser fabricado ou manipulado.
Quando nos sentamos para jantar, olhei ao redor da mesa para os rostos reunidos ali, amigos de verdade, família escolhida, pessoas que se importavam umas com as outras sem interesses ou cálculos. Era isso que Imber nunca havia compreendido, que a verdadeira riqueza não se mede pelo valor dos imóveis ou pelas contas bancárias, mas pela qualidade dos relacionamentos que você constrói. Antes de comermos, disse eu, levantando-me e erguendo minha taça de vinho, quero dizer uma coisa. A conversa se aquietou, todos os olhares se voltaram para mim. Este ano foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi um casamento que pensei que duraria para sempre. Descobri que alguém que eu amava era capaz de uma traição inimaginável. Descobri que minha família estava sendo atacada internamente. Fiz uma pausa, encontrando cada par de olhares ao redor da mesa. Mas também aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que meu filho é um homem íntegro que escolhe o amor em vez da vingança. Aprendi que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de perdas. Olhei diretamente para Sade, aquela mulher que tivera a coragem de dizer a verdade quando o silêncio teria sido mais fácil. Aprendi que família não é só sangue. É gente que te apoia quando o mundo tenta te derrubar, gente que escolhe a honestidade em vez da conveniência, a lealdade em vez do interesse próprio. Wade se levantou e ergueu o próprio copo. Para a mamãe, que nos ensinou que a graça sob pressão não é apenas um ditado, é um estilo de vida. Para Nain, acrescentou Patrícia, que provou que paciência e planejamento podem superar qualquer adversário. Há novos começos, disse Sade suavemente. E as famílias que escolhemos, assim como as famílias em que nascemos. Enquanto brindávamos, senti uma profunda sensação de realização, não porque a história tivesse terminado, Wade e Sade se casariam na primavera, haveria netos eventualmente, a vida continuaria com todas as suas alegrias e desafios, mas porque finalmente entendi quem eu era. Além de ser a esposa de Damon ou a mãe de Wade, eu era Nain Morrison, guardiã do legado da minha família, protetora do que importava, sobrevivente da traição e arquiteta do meu próprio futuro. Depois do jantar, enquanto nossos convidados se preparavam para ir embora, Patrícia me puxou de lado. Você já pensou no que vai fazer com o apartamento no centro? Perguntou ela. Aquele do acordo de divórcio? Sorri. Estou pensando em transformá-lo em um refúgio para mulheres que estão reconstruindo suas vidas após o divórcio, nada grandioso ou institucional, apenas um lugar tranquilo onde alguém possa ficar enquanto descobre o próximo capítulo. Patrícia assentiu em aprovação. A Imber provavelmente pensou que estava tirando algo valioso de você com aquele acordo. Ela não fazia ideia de que estava te dando uma maneira de ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Irônico, não é? A ganância dela se tornou a base para algo genuinamente útil. Mais tarde naquela noite, depois que Wade e Sade foram para o apartamento deles, caminhei pela casa silenciosa, apagando as luzes e verificando as fechaduras, o mesmo ritual que eu realizava há 40 anos. Mas agora parecia diferente, tranquilo em vez de rotineiro, seguro em vez de automático. No meu quarto, abri o porta-joias onde guardava meus pertences mais preciosos. Além do colar de pérolas que minha mãe me dera, além da pulseira de ouro da minha avó, encontrei o que procurava, minha aliança de casamento original, a aliança de ouro simples que Damon colocará em meu dedo quando éramos jovens e cheios de sonhos. Segurei-o contra a luz do abajur, estudando a inscrição, para sempre e sempre. Para sempre durou 42 anos. Para sempre terminou no dia em que ele escolheu outra mulher em vez da família. Mas isso não apagou os bons anos, o amor que havia sido real, mesmo que não tivesse sido permanente. Coloquei o anel de volta na caixa, não com raiva ou tristeza, mas com aceitação. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, mas a história continuava. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do Wade. Obrigada por um dia de ação de graças incrível, mãe. Sade e eu somos muito gratos por ter você em nossas vidas. Respondi, obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você seria. Durma bem. Uma segunda mensagem apareceu, desta vez da Sade. Nunca tive uma mãe que acreditasse em mim como você. Obrigada por me mostrar o que é a verdadeira força. Enxuguei as lágrimas que brotaram dos meus olhos. Aos 64 anos, eu estava descobrindo que alguns dos maiores presentes da vida vêm no segundo ato, quando você finalmente entende seu valor e se recusa a aceitar menos. A casa se acomodou ao meu redor com rangidos e suspiros familiares, os sons de uma estrutura que havia resistido a muitas tempestades e ainda resistiria a muitas outras.
Pensei na minha avó, que criou 5 filhos nesta casa durante a Grande Depressão. Pensei na minha mãe, que a manteve como um santuário durante a Segunda Guerra Mundial, quando meu pai estava no exterior. Eu fazia parte de uma longa linhagem de mulheres fortes que protegeram o que importava, que enfrentaram a adversidade com elegância e determinação. Imber tentará quebrar essa corrente, mas só conseguirá fortalecê-la. Amanhã, eu começaria a planejar o refúgio para mulheres divorciadas, usando o apartamento que deveria ser meu prêmio de consolação. No mês seguinte, eu ajudaria Wade e Sade a planejar o casamento deles, que aconteceria no jardim onde minha avó se casou com meu avô há 80 anos. Mas hoje à noite, eu simplesmente ficaria grato pela sobrevivência, pela descoberta, pelo conhecimento de que em qualquer idade, em qualquer fase da vida, nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é, quando tudo que é falso é eliminado. Do lado de fora da minha janela, o vento de novembro farfalhava entre os galhos nus do carvalho que Damon e eu plantamos em nosso 10º aniversário. Ele havia resistido a tempestades, secas e inúmeras estações de mudança. Como eu, ele havia se curvado, mas não quebrado, havia resistido e se fortalecido. Na primavera, floresceria novamente, e eu também. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.